da Câmara Municipal de Bueno Brandão, a ser realizada nesta data de 26 de setembro de 2022, em cumprimento da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido o senhor Francisco Aparecido Domingues, representante do senhor prefeito municipal, para fazer o uso da tribuna. Por favor. Só um minutinho, por favor. Eu queria agradecer a presença do prefeito em exercício, Juninho Cabine, da Vidiane, da Alessandra, da esposa do nosso nobre contador, né? Obrigado pela presença. Por favor, Ipu. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui hoje reunidos para a audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2022. A Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, diz o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Em audiência pública, na comissão referida, no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. No item 1, as receitas realizadas no segundo quadrimestre foram de R$ 15.977.997 e a acumulada de janeiro a agosto foi de R$ 29.611.611. As despesas empenhadas consolidadas no segundo quadrimestre foram de R$ 15.758.839 e as despesas liquidadas foram de R$ 14.324.162. As despesas empenhadas consolidadas estão incluídos os empenhos estimativos e os empenhos globais. Aí no item 2, a demonstrativa dos resultados de arrecadação até o quadrimestre. Consolidado, receita primária foi de R$ 28.682.476. O resultado primário, acima da linha, até o quadrimestre foi de R$ 2.639.714. E a meta do resultado primário previsto na LDO 2022 foi de R$ 3.047.347. O resultado nominal até o quadrimestre foi de R$ 677.759. E a meta do resultado nominal previsto na LDO foi de R$ 684.000. No item 3, é o comparativo das metas bimestrais de arrecadação. No segundo quadrimestre, a meta de arrecadação foi de R$ 19.119.196. As receitas efetivamente realizadas no segundo quadrimestre foram de R$ 15.977.997. Aí no item 4, é demonstrativo da execução das despesas por função, que são as despesas com administração, segurança pública, assistência social, etc., empenhados no quadrimestre. No segundo quadrimestre foram empenhadas da Prefeitura R$ 16.288.028. Do Poder Legislativo foram empenhados R$ 379.947, totalizando R$ 16.667.975. E o acumulado de janeiro a agosto, empenhados, dá R$ 38.040.664. A Prefeitura e a Câmara, né? O item 5 é demonstrativo da receita corrente líquida do segundo quadrimestre, que foi de R$ 14.222.739. E o total de janeiro a agosto, R$ 27.256.353. No item 6, é o anexo 2, despesas total com o pessoal do Poder Legislativo no quadrimestre. Foi de R$ 282.251, o que corresponde a 1,98% sobre a receita corrente líquida do período. E de janeiro a agosto, empenhados, pessoal, só do Poder Legislativo, R$ 535.253, o que corresponde a 1,96% das receitas corrente líquida. O item 7 é o orçamento impositivo do exercício de 2022. Nós temos empenhado R$ 370.442,
liquidados R$ 302.644 e pago R$ 292.417. Aqui tem as fontes. Essas fontes do INPSAL, quer dizer, Orçamento Impositivo da Saúde. A fonte INPEDU, Orçamento Impositivo da Educação. A fonte INPSOC, é o Orçamento Impositivo da Assistência Social. E o INPGE é o Orçamento Impositivo Geral, que não inclui nem da educação, assistência ou saúde. No item 8, anexo 3, despesa total com o pessoal do Poder Executivo no segundo quadrimestre, que foi de R$ 5.053.899, que corresponde a 35,53% sobre a receita corrente líquida do período. A despesa do pessoal acumulada do Poder Executivo é R$ 9.667.634, o que corresponde a 35,47% das receitas corrente líquida. No item 9, é o quadro demonstrativo da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. O valor legal mínimo de 25%, segundo o artigo 212 da Constituição Federal, emenda constitucional número 14/96 e 53/06, lei número 9.394/96 e MP 339/00339 de 2006. A aplicação do município no ensino no quadrimestre foi de R$ 2.076.276, o que corresponde a 19,04% sobre as receitas decorrentes de impostos, transferências correntes e outras receitas decorrentes de impostos, que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 10.903.556. E a aplicação no ensino acumulado de janeiro a agosto foi de R$ 4.645.145, o que corresponde a 21,11% sobre as receitas acumuladas, que foram de R$ 21.999.332. O item 10 é o anexo 3, aplicação do Fundeb no quadrimestre. O valor aplicado com o pessoal docente, composto pelas despesas com profissionais do ensino em efetivo exercício de suas atividades, foram de R$ 1.374.733, o que corresponde a 103,78% das transferências do Fundeb no quadrimestre, que foram de R$ 1.324.703. E o total acumulado das receitas do Fundeb foram de R$ 2.872.429. E as despesas com os 70% deu R$ 2.524.630, o que corresponde a 87,89% das receitas. Agora o item 11, aplicação de recursos na saúde. A porcentagem mínima é de 15% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes, outras receitas decorrentes de impostos, que totalizam no segundo quadrimestre um montante de R$ 10.320.977. Foram aplicados R$ 1.825.174, o que corresponde a 17,68% sobre as receitas. E o total acumulado de janeiro a agosto, as receitas foram de R$ 21.224.534 e a aplicação na saúde foi de R$ 3.280.485, o que corresponde a 15,46% das receitas. O item 12 é sobre os restos a pagar. Foram inscritos em restos a pagar no exercício anterior o valor de R$ 4.399.900, restando em 31 de 8 de 2022 o valor de R$ 1.775.021 a pagar. A Prefeitura passou com saldo financeiro em 31 de dezembro de 2021 no valor de R$ 9.245.104. O item 13 é a demonstração da dívida fundada interna. Os contratos com saldo dos devedores em 31 de agosto de 2022 soma um montante de R$ 3.294.577. As despesas com amortizações da dívida fundada no segundo quadrimestre foi de R$ 333.580,
Os juros pagos no segundo quadrimestre, referente à dívida fundada, foi de R$ 251.074. Os relatórios aqui utilizados para a elaboração dessa audiência pública estão em conformidades com o relatório resumido de execução orçamentária, regulamentado por meio dos artigos 52 e 53 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, modelo da Secretaria do Tesouro Nacional. O RGF, o relatório de gestão fiscal regulamentado por meio dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, modelo da Secretaria do Tesouro Nacional. Os relatórios regulamentados pela Instrução Normativa 28/99 do Tribunal de Contas da União e o relatório resumido de execução orçamentária regulamentado por meio dos artigos 52 e 53 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, modelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O relatório de gestão fiscal, regulamentado por meio dos artigos 54 e 55, a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, modelo do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Todos os relatórios utilizados para maior transparência das contas públicas estão publicados e disponíveis no site www.transparenciafacil.com.br. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Senhor presidente. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, vereador. Cujos vereadores cumprimento em nome do senhor presidente. Boa noite a quem está aqui no plenário nos acompanhando, funcionários da casa e quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal. Eu confesso que fiquei perdido aqui. Talvez a minha perdição seja até pelo susto, se eu estiver correto, né? E peço desculpas se eu estiver equivocado, até porque sempre falo sobre o assunto que para mim é bastante técnico, eu tenho dificuldade de entender. Mas lá no final do relatório, deixa eu só chegar, por gentileza. Despesas com amortizações da dívida fundada no primeiro quadrimestre. R$ 348.075. Despesas com amortizações da dívida fundada no segundo quadrimestre, R$ 333.580,44. Eu fiz uma conta rápida aqui, se eu não errei, um valor de 681 mil, quase 682 mil. É a despesa com amortizações, ou seja, o pagamento da dívida. A amortização da dívida conforme o quadro que foi exposto acima com os contratos, né? Inclusive, graças a Deus, alguns aqui já estão encerrando o pagamento, o que parabeniza a administração por tal. E aí o que me assustou, eu comecei a anotar aqui, juros pagos no primeiro quadrimestre referente à dívida fundada. No primeiro quadrimestre, o valor pago com juros, R$ 204.685,96. No segundo quadrimestre, R$ 251.074,87. Eu fiz a soma rápida aqui também, como a gente brinca conta de padaria, deu quase 456 mil. Então, se eu tiver errado, por gentileza, me corrija. Nós pagamos quase 456 mil de juros nos dois quadrimestres e amortizamos uma dívida de 682 mil. Se eu tiver errado, por gentileza. Olha o tamanho quando a gente fala sobre a questão de empréstimo, de operação de crédito. É importante para o município? Inclusive todas as operações passam por esta casa. Mas para ver o tamanho do impacto que está gerando neste momento para as contas públicas. Ou seja, nós pagamos da dívida 682 mil e pagamos mais quase 456 mil em juros. Por gentileza,
Se eu estiver errado, pode me corrigir, senhor contador. É isso mesmo? Isso. Mas, posso explicar, Não, né? fique à vontade. Então, os juros, eu acredito que estão subindo mesmo, por causa da taxa Selic, estão diretamente ligados na taxa Selic. E como essa inflação aí que é mundial, né, não é nem do Brasil, essa daí é uma consequência dessa crise mundial. Então, esses juros, se não fosse essa crise, não ia estar pagando esse valor até hoje. Subiu muito por causa da taxa Selic, que está, inclusive, em 13,75, né? Isso. Inclusive, na última reunião do Copom, eles não aumentaram e também não houve redução. Né? Houve a manutenção. Eles acharam até que chegaria até 14%, talvez, e não ocorreu, né? Mas não foi descartada a hipótese de aumento. Sim. Esse é o perigo de empréstimo de operação de crédito a longo prazo. Né? Isso é perigoso porque nós sabemos a instabilidade que o país nosso vive, principalmente politicamente dizendo. Né? E outra questão, aqui as receitas... nós tivemos uma ótima arrecadação, abaixo, é claro, do que ficou previsto, mas se nós olharmos em anos anteriores, nós tivemos uma ótima arrecadação. E, por fim, aqui dizer que os 35%, quase 36% de despesas com o pessoal, não se contabiliza, se eu estiver errado também, por gentileza, a questão da terceirização. O valor da terceirização, salvo engano, não está incluso aqui como despesas de pessoal. Então, esses 35% apenas dos que estão no quadro da prefeitura. E não aqui nós estamos trabalhando na questão da terceirização. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor contador. Quer fazer uma pergunta? Posso fazer mais um adendo aí na explicação? Eu não trouxe, mas esse atenuante dos juros aí tem, em contrapartida, a gente aplica o recurso financeiro da prefeitura também diariamente. Em contrapartida, tem os juros que a gente também recebe, né? Que não está aqui. Né, que é um atenuante para o pagamento desses juros da dívida fundada, né? Só que eu não trouxe esses dados aqui. Sem contar, Nico, desculpa até eu entrando. Todo o dinheiro aplicado da Câmara, ele é revertido para as contas da Prefeitura. Obrigado, não é né? isso? Tem que mandar então, para ela não a fica Câmara. na Câmara de Vereadores, ela é revertida para a... É contabilizado na Prefeitura. Exatamente. Só que é bom a gente enfatizar que o poder público ele não tem dinheiro para aplicação financeira, ele tem dinheiro para investimento, para obras. Então, concordo com o senhor contador nesse sentido. Então, o dinheiro que a prefeitura encontra-se hoje aplicado também rende perante os juros mais altos. Mas não seria esse o intuito primário da administração pública. E sim aplicação para melhorias da população e não sim o dinheiro em contas bancárias. Sim. Mas, se olharmos dois lados, pagamos mais juros pelos empréstimos, porém, no momento, estamos arrecadando mais também com os juros pagos pela alta do mercado. Obrigado. Mas é um aproveitamento que o município tem, e até ele não é questionado pelo Tribunal de Contas, porque essa aplicação ela se deve ao tempo que o dinheiro fica na conta até ser pago o benefício através da licitação. Né? Você não pode licitar sem... Exatamente, que é um recurso livre para ser gasto pelo prefeito do jeito que ele então, eu precisar, né? tempo que você não precisava. Ficava um mês o dinheiro lá aplicando, né? Até o Tribunal de Contas vir e falar, opa, até só a licitação. Né? Então, eu lembro de quando começou esses problemas todos. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Ou perguntar? Vereador Danilo, por favor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Nico. Boa noite. Boa noite, Sandra, Cristiano, prefeito Silvio, prefeito Domingos, né? Todos que nos acompanham. Você poderia trazer para mim, novamente, um apanhado aqui sobre a educação, a porcentagem dessa do segundo trimestre? O item 9, né? O valor aplicado do município no quadrimestre foi no segundo quadrimestre, né? Foi de R$ 2.076.276, corresponde a 19,4%. Essas aplicações que eu trago aqui são as despesas liquidadas, né? As empenhadas, consequentemente, é um valor maior. Aqui está liquidada. Contra uma receita de R$ 10.903.556. E a aplicação do ensino acumulado de janeiro a agosto
foi de R$ 4.645.145, corresponde a 21,11% das receitas do mesmo período, que somam o montante de R$ 21.999.332 do ensino. Está no final do ano 25%, aí no terceiro quadrimestre tem que ter um gasto maior. Essa aplicação vai ter que atingir os 25 no mínimo, né? Então, o terceiro quadrimestre, o valor percentual da educação sai maior para somar com os 21 e chegar aos 25. Vai ter que fazer. É porque, consequentemente, as receitas também no terceiro quadrimestre ela baixa, né? Ela não acompanha os 8 meses, né? Os primeiros 2 quadrimestres, ela não acompanha. Então a receita baixando, consequentemente, também a porcentagem aumenta, né? Também proporcional. É proporcional, né? Conforme sobe a receita, De forma que chegar dia 31 de dezembro tem que ter aplicado no mínimo 25%. esse 21,11 vai ter que chegar aos 25%. Vai ter que chegar nos 25%, tá? Só um gancho de pergunta do vereador Danilo. Nesse caso, os recursos do Fundeb no quadrimestre, ele não é englobado junto com a aplicação do município de ensino no quadrimestre, não? Não. A aplicação do Fundeb aqui está no item 10 aqui, né? 103%. Não está junto, não. 103,78%. Muito bem. Ótimo. Mais alguém quer fazer o uso da palavra, perguntando o Ico? Informo aos senhores que a presente reunião tem por objetivo demonstrar e avaliar em audiência pública o desempenho da execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2022, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Brandão. Após a explanação do contador Francisco, né, e com perguntas dos nobres vereadores, esgotado, né, as perguntas, então eu declaro encerrada a reunião e convido a todos os presentes para aguardar alguns instantes para a assinatura da ata. Ico, tem uma escola ali. Muito obrigado. Hã? Brincadeira.